Olá, amigos, que Deus abençoe a todos. Você está no canal do Zé Luiz, e a internet é maravilhosa, né? Muitos podem usá-la de forma ruim, mas ela dá aqui voz a pessoas também que, como eu, não são lá muita coisa, mas amam a palavra, amam as coisas de Deus e querem compartilhar dessas coisas de Deus com outras pessoas que são amantes também da palavra do Senhor. E quero que você, nesse momento, possa até curtir o canal, né, compartilhar esse vídeo se ele for interessante, se ele for relevante para você, relevante para as pessoas que você gosta, seus amigos, sua família, porque nós vamos meditar hoje no Salmo 1. Eu vou fazer uma sequência de vídeos falando sobre os salmos e seus conselhos, suas orientações, né, suas direções para a nossa vida. Nós vamos tentar dar aquela mastigada, sabe, aquela garimpada profunda na palavra. Como eu te disse, né, eu não sou nenhum teólogo, peço desculpas se você discordar até de alguma coisa que eu falar, e isso é normal, tá? Infelizmente a gente, né, não é o dono de todas as ideias que são verdadeiras, e dentro da palavra também há várias formas de você interpretá-la. Mas espere em Deus que eu possa levar até você uma direção profunda ao seu coração, porque os Salmos, Salmos 1, ele tem três conselhos extraordinários. Depois desses conselhos, tem uma quarta direção que é uma bênção. Então eu queria que você ficasse com a gente, três conselhos, uma quarta direção, e nós vamos orar. Nós vamos orar, vamos falar com Deus. Então, se você precisa de oração, escreve aí, preciso de oração, coloca aí, Senhor, seja comigo. Comenta nesse vídeo, para que o YouTube ele veja que esse tipo de vídeo ele é relevante. Se você acha que ele é relevante, comenta, curte, tá bom? Nosso canal está começando e eu conto com você, tá certo? Vamos ler o Salmo 1? Então, o livro de Salmos, capítulo 1, diz assim, olha: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, vamos entender. Não anda no conselho dos ímpios. Você já percebeu que existem pessoas que elas gostam de dar conselhos? Agora, o grande problema é que algumas pessoas dão cada conselho que é uma furada. E o impressionante é que existem pessoas que escutam. Então, vamos lá. Eu sei que você tem as suas dificuldades e às vezes você quer desabafar, você quer falar. Sabe, muitas vezes você não quer nem que alguém diga para você o que você tem que fazer, mas você quer falar. Aí você entra numa mídia social, você expõe o seu problema, você vai lá e conversa com aquela amiga que não quer lá muito o seu bem, ou com aquele familiar que, me perdoe, eu sei que isso é até triste de se dizer, mas às vezes dentro da sua casa existem pessoas também que, se você contar certos problemas para ela, ao invés dela te ajudar, ela vai terminar de te derrubar. Para quem você tem contado os seus problemas? Para quem você tem falado das suas dificuldades? Será que você tem falado demais? E você tem ouvido conselhos, acatado conselhos, se dirigido por palavras que não são as melhores, como: "Ah, fulano te fez isso? Dá o troco. Revida, paga na mesma moeda". Então, a gente pode ficar citando aqui várias situações que não são legais e que você sabe que não é o conselho que a palavra
A palavra de Deus te daria. Talvez você não é um crente, você não é um conhecedor da Bíblia, mas você sabe o que é certo e o que é errado. Ah, me traiu, eu vou trair também. Me roubou, eu vou roubar. Amado, fala a verdade. Isso é conselho para se seguir? Então, veja da onde você tem extraído os seus conselhos. E não é porque certas atitudes viraram rotineiras que elas são certas. Não é porque você ouviu uma coisa e você tem ouvido uma coisa constantemente que aquilo é correto. Não tome tudo por verdade, tá? A palavra de Deus, ela tá aqui para você tomar o conselho dela. O que que a palavra de Deus diz, né? Eu sou franco em te dizer, eu não sei tudo, né? No primeiro vídeo, eu não sei se você assistiu, se você puder assistir, dá uma olhadinha lá, eu fiz uma apresentaçãozinha bem breve assim da minha vida, e a gente tem aí 31 anos que o Senhor permitiu que nós o conhecêssemos. Eu conheci a palavra de Deus com 14 anos. Eu tô com 45. E eu digo uma coisa para você, eu ouço homens e mulheres mais experientes sobre vários assuntos, porque a gente sempre vai aprender alguma coisa. Por exemplo, eu ouço o pastor Luciano Subirá, sabe? Eu admiro as pregações, a palavra, o jeito que ele se comporta. Eu digo até que ele é um amigo que não me conhece, né? Um dos meus melhores amigos que nunca me viu. Por quê? Porque eu tenho que tomar conselho com pessoas que eu vejo que têm, sabe, alguma coisa para me passar. Ainda que eu tome conselho com alguém pelo YouTube. Eu vou lá, eu procuro saber por uma mídia social, pelo Instagram, sabe? Porque é uma fonte que pode sair água boa e ruim em internet. Cabe a você escolher qual a água que você vai beber. Diz assim ainda, olha só. Não se detém no caminho dos pecadores. Não se detém no caminho dos pecadores. Então vamos entender. Pecar, nós pecamos. Fala a verdade. Ai, gente, tem aquela hora que você fala, "Ah, eu não queria ter dito, eu não queria ter falado, eu não queria ter pensado." E quando você vê, você fez, você pensou, aconteceu, você se irritou. Então, eu não sei se você tem esse problema com trânsito. Às vezes você tá lá e, enfim, acontece aquela fechada, aquele abençoado faz aquela coisa lá e você quer se estourar, ou enfim. Eu digo uma coisa para você: o pecado não pode ser uma constância na nossa vida, ele tem que ser uma exceção. O problema que acontece é que muitas pessoas estão se detendo em certas práticas, em certas situações que estão afundando cada vez mais a vida dela, o coração dela. O pecado te constrange diante de Deus, o pecado anula suas orações, o pecado te deixa tímido na oração. Quando você está deslizando, derrapando, pecando, você pode ver, você vai orar e lá vem o mal, te acusa. Como é que você está orando? Como é que você está pedindo? Se você está nessa prática, nesse erro, sabe? E sabe o que é pior? Tem muita gente que diz assim: eu estou fazendo, mas a minha vida está dando certo. Amigo, não, fala a verdade, gente. Cá entre nós. Nós não podemos ser inocentes ao ponto de pensar que Satanás não pode usar essa artimanha. Você está ali, naquele erro, naquela falha. Você está ali derrapando, sabe? E a sua vida está tranquila. Você acha que, às vezes, isso não pode ser até uma estratégia do mal para continuar, sabe, permitir, para continuar te incentivando nesse erro, nessa falha? Porque, meu amado, vida vitoriosa não é dinheiro no bolso. Vida vitoriosa não é só saúde. Vida vitoriosa não é só tudo dando certo dentro da sua casa.
Vida vitoriosa é uma vida onde você tem relacionamento com Deus. E o resto é consequência. Eu não sei se você vai me entender. A consequência de um relacionamento com Deus é, sabe, vitórias, conquistas, milagres, mas eu costumo dizer, você vai me ver sempre repetindo isso. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E nós continuamos com a nossa obrigação de sermos filhos. Meu pai e minha mãe não deixam de ser meu pai ou minha mãe porque fizeram ou não fizeram. Entende isso? Vamos entender o terceiro conselho dos Salmos. Vamos lá? Diz assim: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Pois bem, vamos lá. Há quem, infelizmente, coaduna com uma coisa que é bem complicada. Tem gente que escarnece da palavra de Deus, né? Faz calúnias, piadinhas. Eu não sei se você percebe, mas vira e mexe, aparece alguém exagerado, com umas atitudes um tanto quanto exageradas, e ele acaba virando uma chacota, principalmente nas redes sociais, e tem muita gente que fica compartilhando isso. Eu vou te dar um exemplo. Outro dia eu vi um vídeo de um pregador e ele estava falando da palavra de Deus assim com muita intrepidez, só que o problema era que o pregador era bem gordinho, ele estava bem acima do peso. E os comentários não eram pela palavra, sabe, pela palavra bacana, pela boa intenção dele. Os comentários eram sobre a gordura, sobre, sabe, a estatura física dele, e os comentários estavam ficando cada vez mais pesados. Então eu digo uma coisa para você: não senta na roda do escarnecedor, não, sabe? Se você é uma pessoa que ainda não conhece da palavra, pelo menos respeite. E se você é um crente que não tem respeitado a palavra, se você é uma pessoa que, sabe, não tem dado o devido respeito às coisas de Deus, às coisas do Espírito Santo, não zombe com os dons espirituais. Se você não acredita, eu sou, é, eu sou sensacionista, né? A palavra estava me fugindo. Eu não acredito na continuidade dos dons espirituais. Não zombe de quem acredita. E você que acredita, não zombe de quem desacredita. Entende? Porque eu acredito que o Espírito Santo trabalha de formas diferenciadas na vida de cada pessoa. Eu acredito na continuidade dos dons, eu acredito no dom de línguas, no dom de revelação. Acredito. Nunca fui agraciado com um irmão vindo e profetizando na minha vida. Eu tenho, de fato, eu tenho muito tempo, mas o ministério que eu passei não acreditava nisso. Hoje eu acredito nisso, mas eu nunca tive um irmão que veio e profetizou na minha vida. Uma vez uma irmã profetizou uma coisa muito estranha, muito tempo atrás. Ela disse que se eu encontrasse uma rosa vermelha no altar, tal coisa aconteceria. Só que naquela época tinha um pequeno problema. Eu via a rosa vermelha no altar a todo momento, porque nós fizemos na igreja uma oração e a gente distribuía rosas para as pessoas, sabe? Então, aquilo foi um pouco estranho, mas eu não digo que eu não zombei, entendeu? Por quê? Porque acima de qualquer uma dessas revelações estão a palavra de Deus. Se bate com a palavra de Deus, ok. Se não bate, eu não vou zombar. Entende isso? Eu vou continuar lendo o Salmo e eu quero que você se atente ao versículo 2. Eu vou ler o Salmo inteiro porque ele é curtinho. O versículo 2 é extraordinário. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite.
Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha e o vento dispersa. Porém, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Voltando então, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Quer um conselho vindo de Deus para você? Medite na lei do Senhor. Comece a ler a palavra. Você que diz assim, eu tenho dificuldade de entender, dificuldade de compreender, todos nós temos. Eu digo uma coisa para você, é a mente do Senhor aqui, é a palavra do Senhor, é a vontade dele. Eu sei que nós somos pequenos demais, nós somos muito pequenos, mas se você se propuser a ler, eu garanto para você uma coisa. Sabe aquela palavra que você não entende hoje? Amanhã você vai ouvir alguém, você vai ouvir um amigo, um pregador, você vai ouvir, você vai ver um vídeo no canal do YouTube, do Instagram, em que aquela pessoa vai estar citando exatamente aquela palavra que você não entendeu e você vai ter compreensão. E eu digo uma coisa para você, a palavra de Deus é tão poderosa, ela é tão viva, ela é tão eficaz, ela é uma espada afiada de dois gumes, que se você, mesmo sem tanta compreensão, se aplicar à leitura, sabe, e ao entendimento, à meditação, não é, sabe, aquela leitura disparada como um louco, não, é meditar, é tentar compreender. Eu garanto para você que ela vai trazer extremos e maravilhosos benefícios à sua vida. Vamos fazer uma oração para Deus abençoar a sua vida e esse dia? Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, quão maravilhosa, Senhor, é a sua palavra. Quão maravilhosa é a sua voz ao nosso coração, Senhor. E eu quero aqui orar com esta minha irmã, com este meu irmão, meu Pai, que infelizmente se deteve em caminhos ruins, ouviu conselhos ruins, fez coisas que talvez até se envergonhem, Pai. Mas o Senhor é tão poderoso, maravilhoso, que o Senhor perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, porque ainda que os nossos pecados fossem como carmesim, o Senhor diz na tua palavra que o Senhor nos tornaria mais alvos do que a neve, lavados, remidos e purificados, Pai. Então vem, Senhor, vem nesse momento. Há pessoas aqui, Senhor, que neste momento pedem e clamam por um avivamento interno, por uma vontade de buscar o Senhor, por uma vontade, Espírito Santo, de estar na tua presença, porque para ela está sendo difícil. Vem, meu Jesus, perdoa falhas, perdoa os nossos erros. Por favor, Senhor. Eu sei que o Senhor compreende a natureza humana, mas não é por isso, Senhor, que o Senhor coaduna, meu Deus, com as nossas transgressões. O Senhor não tem prazer no pecado. Meu Deus, há uma resistência do atender do clamor daquele que se detém ao pecado, Pai. Então vem, Jesus, vem, Espírito Santo, vem, meu amado Deus. O Senhor, meu Jesus, entregou a sua vida, o seu sangue, meu Jesus, foi derramado para que este que neste momento, Pai, clama a Ti, tenha vida no Senhor, vida no Teu Espírito. Pai amado, eu te peço, vem, vem, Jesus, vem. Se alguém nesse momento, Pai,
está sendo sincera em sua oração e dizendo: socorre-me, Deus. Eu caí, mas quero me levantar. Senhor, então seja esse socorro, Pai. Seja esse socorro, ó Deus. Seja esse socorro na vida desse meu irmão, na vida dessa minha irmã. Pai amado, cura os doentes, os aflitos, aqueles que estão nos hospitais. Pai, aquele que foi diagnosticado com uma doença incurável. Esse que está fazendo o tratamento, está seguindo tudo à risca, direitinho, mas não vê melhoras. Vem, Senhor, traz a cura desta enfermidade, dessa dor, desse sintoma. Esta pessoa, Espírito Santo, que tem tido problemas na alma, ela está sendo sufocada no trabalho. Ela, meu Deus, é sufocada por uma lembrança da infância tão pesada, tão ruim. Jesus vem sobre aquele que tem uma depressão tão profunda, uma angústia. Pai, vem sobre esse que os seus pensamentos estão sendo cada vez mais obscuros e sombrios. Oh, meu Deus, vem sobre esse que meu pai chora, chora por socorro, porque está num tremendal de lama, está, meu pai, de fato assim, precisando do Senhor. Espírito Santo, esse que hoje vai para uma entrevista de emprego. Pai, que o Senhor possa ir na frente, colocando as palavras, colocando Espírito Santo a direção, o brilho, para que quando essa pessoa passar por essa entrevista, um milagre aconteça. Abençoe, Espírito Santo, essa mãe que ora pelos seus filhos, os seus filhos que ela nem compreende, ela criou com tanto carinho, ela criou com tanto amor, e eles estão sendo rebeldes, eles, meu pai, não obedecem mais, ela não sabe, ela já até se perguntou aonde eu errei, sabe, pai? Ela se pergunta todo dia onde eu perdi a mão, como é que eu perdi os meus filhos para as drogas. Pai, estende tua mão, Senhor, para essa mãe que está colocando agora a vida do filho dela na tua mão. Ela perdeu, Senhor, por muito tempo as esperanças, mas agora ela recobra a esperança dela no Senhor, porque ela entendeu que ela vai meditar na tua lei e ela vai ser feliz, ela vai ser bem-aventurada, ela vai meditar na tua palavra, porque a tua palavra, Senhor, tem a solução para a vida dela, a tua palavra tem o refrigério para a alma dela. Senhor Jesus, vem, é o que eu te peço, Senhor, nesta humilde oração. Pai, que ela possa meditar hoje nesse Salmo 1. Que este querido amigo em Cristo, que essa querida amiga em Cristo possa meditar nesse salmo, sabe, meu Pai, pensar, refletir, porque tem muito mais a se aprender. A sua palavra, ela nunca se esvazia. A sua lei se renova de dia e de noite. A sua palavra se renova de dia e de noite. E renova, Senhor. Renova o entendimento no coração. É o que eu te peço, Pai. Em o nome de Jesus. E você que crê, diga amém. E graças a Deus. Amigo, então, a gente fica por aqui. Que bênção ter você conosco. Se você curtiu esse vídeo, poxa, coloca o seu dedo aí no like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, tá bom? Tenho certeza que muito mais de Deus vem por aí pra gente, tá? Muito mais de Deus mesmo. Então, daqui a pouquinho, mais postagens, mais vídeos para você e sua família e seus amigos. Um forte abraço.